Vamos lá, alunos, continuando com a aula sobre Getúlio Vargas. Teve uma pessoa que perguntou a respeito se Getúlio Vargas foi tão ditador, por que ele deu as leis trabalhistas? As leis trabalhistas foram uma pressão muito forte por parte, vamos dizer, do empresariado que tinha. Se eles quisessem instalar indústrias aqui no Brasil, tinha que se, vamos dizer assim, ter leis trabalhistas. E não foi só isso também. Em aulas anteriores nós falamos do movimento operário também brasileiro. Que em 1917, por exemplo, você teve revolução, nós tivemos greves gerais em 1917, né, assim, São Paulo, Rio de Janeiro, né, os locais mais industrializados. Getúlio Vargas, ele foi um ditador e a gente vai chegar na ditadura. A gente vai falar hoje da ditadura dele, de 1937 a 45. Eu vou explicar direitinho por que é uma ditadura. Fica aí para você entender direitinho o porquê é uma ditadura, tá bom? Assim, ele deu as leis trabalhistas e não foram só as leis trabalhistas. No comecinho da aula eu falei até. Ele assumiu um país que era agroexportador em 1930 e quando ele caiu fora em 1945, ele deixa um país modernizado e industrializado. Ele é considerado por muitos o melhor presidente que o Brasil já teve na sua história. Mas ele governou durante um tempo sobre ditadura? Governou sim, durante um tempo sobre ditadura. E a gente vai falar a respeito disso. Inclusive, ele recebe a chancela, né, vamos dizer, de militares, que eu vou explicar direitinho para vocês ali. Mas teve sim, foi uma ditadura sim. Nós tivemos dois momentos que foram muito, muito fortes, ditatoriais, que você perde, né, vamos dizer assim, a liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, tinha uma censura muito forte, são dois momentos. O governo militar de 64 a 85 e o governo de Getúlio Vargas 37 a 45, foi o Estado Novo. Mas vamos acabar aqui nessa Revolução Constitucionalista. A Revolução Constitucionalista que ocorre, então, em 9 de julho de 1933, é estourada, ela durou 3 meses, os paulistas perderam essa guerra, vamos colocar dessa forma, os paulistas perderam essa guerra. Os paulistas que queriam retornar ao poder não conseguiram retornar ao poder. Getúlio Vargas venceu, as tropas federais venceram, as tropas getulistas venceram, o estado de São Paulo ficou totalmente cercado, né, ao norte as tropas de Minas Gerais, né, ao norte de São Paulo, ao sul as tropas do Paraná e vamos dizer que o mar também estava cercado também com embarcações do governo federal, embarcações de guerra. São Paulo ficou isolado, não tinha como comprar armamentos, não tinha como comprar munição. São Paulo acabou perdendo o que a gente pode colocar como guerra mesmo. 3 meses, mas foi uma guerra que morreu muitas pessoas, foi uma guerra bem drástica. A cidade de São Paulo foi bombardeada, né, assim, foi uma guerra literalmente. Os paulistas perderam. Os paulistas, na realidade, né, assim, quem mais tinha interesse eram os barões do café, que eles queriam voltar a ter o domínio sobre a política brasileira. Lembra? A oligarquia cafeeira que governou durante 1894, 1930. Eles queriam voltar para o poder. Eles perceberam que Getúlio Vargas não queria abrir de forma nenhuma, ali não queria abrir de forma nenhuma, o governo não queria marcar novas eleições, eles pegam em armas. Em 1932, os paulistas pegam em armas e vão, então, exigir uma Constituição. As tropas, né, federais, as tropas varguistas vencem. Getúlio Vargas não tinha obrigação, então, a partir do momento que ele venceu os paulistas, ele não tinha obrigação de dar uma nova Constituição para o Brasil. Mas ele falou, não vou dar uma nova Constituição para o Brasil. Aí é feita uma Constituição inovadora, que é a Constituição de 34. Como eu falei para vocês, a mulher passou a ter direito a voto, só que ela não vai votar, depois a gente vai mostrar. A mulher passou a ter direito a voto com a Constituição de 34, a educação básica, que era a primeira a quarta série, ficou a cargo do Estado, que até então não era. Né? Algumas leis trabalhistas já foram instituídas com a Constituição de 1934, e aí explicando para vocês, e até para quem perguntou, né, para a menina que perguntou a respeito, né, a respeito por que era uma ditadura se ele deu as leis trabalhistas, né, assim. Tinha algumas empresas que queriam se instalar no Brasil. Se não tivesse leis trabalhistas que regulamentasse o trabalho, poderia acontecer greves e essas fábricas que se instalassem no Brasil, elas poderiam ter prejuízos. Esse era um dos fatores.
Outro fator é que estava acontecendo já há muito tempo greves no Brasil. Os trabalhadores começaram a fazer, que eu falei em aula anterior lá, os trabalhadores brasileiros começaram a se unir e começaram a se organizar, principalmente influenciados por ideias anarquistas, que o anarquismo na Europa, naquele momento, era muito forte. Muitos italianos que vieram, né, para o Brasil e principalmente para São Paulo, foi a primeira mão de obra qualificada da indústria paulistana. Os caras vieram para trabalhar no café, só que o café, eles eram tão explorados, fugiram, né, para cidades e acabaram trabalhando na indústria. Foi a primeira mão de obra qualificada. Por quê? Porque esses italianos já tinham trabalhado na indústria europeia. Então, quando eles estavam aqui, eles sabiam já trabalhar. Foi a primeira mão de obra qualificada. Só que eles também trouxeram da Europa ideias anarquistas também. E eles começaram, vamos dizer assim, fazer todo o movimento, né, que vai desembocar no sindicalismo brasileiro, todo o movimento, né, vamos dizer, dos trabalhadores em prol ao quê? A benefícios trabalhistas, a leis trabalhistas, exigindo leis trabalhistas. Por quê? O tempo de trabalho não era de 8 horas, foi instituído pelo Getúlio Vargas, não era de 8 horas. O tempo de trabalho, os trabalhadores brasileiros, eles trabalhavam nas fábricas 12, 13, 14 horas por dia. Mulheres e crianças também trabalhavam nas indústrias, e mulheres e crianças tinham um salário menor que o dos homens. As mulheres, por vezes, elas acabavam sendo estupradas dentro das fábricas. Isso acabou gerando até uma série de problemas, né, assim, sociais, posteriormente. Pô, mas como estupradas dentro das fábricas? Eram muito assediadas. Por quê? Era um ambiente que tinha muitos homens, por vezes os chefes eram homens, a gente não pode esquecer que era uma sociedade hipermachista, os chefes tinham que ser homens, não mulheres, chefes homens, e aí o cara acabava assediando, ou você cede ou eu vou te demitir. Precisando de emprego, por vezes as mulheres acabavam cedendo. Também tem uma outra série de situações que a gente pode comentar. Por exemplo, a indústria têxtil paulistana, no primeiro momento, o maior número de pessoas que trabalhavam nessa indústria eram mulheres. Pois isso vai mudar. Então, o que você tem? Você tem o trabalho, né, assim, era muito sacrificante. Trabalhava 12, 13, 14 horas por dia. As mulheres e as crianças também trabalhavam e recebiam bem menos. As crianças que trabalhavam nas fábricas, por vezes, elas eram surradas dentro das fábricas. As mulheres eram muito assediadas e, por vezes, até mesmo estupradas. E não podia falar nada, porque era uma outra sociedade. Você não tinha delegacia de mulher. E se você reclamasse, era capaz até do marido dela acabar, né, largando dela, se separando dela. Era uma outra sociedade. Outra coisa, as mulheres quando ficavam grávidas não tinha licença maternidade. As mulheres, trabalhou, mandava embora. Por quê? Vai baixar a produção, então a gente contrata outra pessoa, manda embora. Então as mulheres não tinham licença maternidade, não tinha descanso semanal, se trabalhava de domingo a domingo. Então era muito difícil o trabalho. É aí que você tem um movimento muito forte, né, trabalhista, já no início do século XX, como eu falei para vocês até no início desse bloco. Em 1917 teve uma greve geral, a gente falou em aula anterior até, teve uma greve geral, depois vai tendo uma organização cada vez maior, né, dos trabalhadores, uma pressão muito grande sobre o governo, pressão de até mesmo algumas empresas que queriam se instalar no Brasil, e aí você tem o Getúlio Vargas instituindo as primeiras leis trabalhistas no Brasil, que hoje acabaram, né, a gente pode colocar aqui nos dias de hoje, acabaram sendo mudadas com a reforma trabalhista que teve aí, que a gente acabou perdendo muito, o trabalhador brasileiro perdeu muito. Conquistas dos nossos antepassados, né, avós, bisavós, tataravós, acabaram se perdendo na última reforma trabalhista que nós tivemos. Então você tem as leis trabalhistas, ele instituiu sim. Óbvio que foi maravilhoso para a população brasileira, ele vai instituindo aos poucos, até inclusive ele vai controlar os sindicatos, a gente já vai comentar a respeito disso no período ditatorial, olha a falta de liberdade aí. Ele vai instituir sim essas leis trabalhistas, mas foi uma pressão, vamos dizer, dos trabalhadores, foi uma pressão também de determinadas empresas. Determinadas empresas, não todas. Você tinha fábricas aqui no Brasil que mesmo depois de serem instituídas as leis trabalhistas, eles não utilizaram.
O governo de Getúlio Vargas teve que também instituir o Ministério do Trabalho, que iria fiscalizar essas empresas e obrigavam essas empresas a seguirem as leis que foram instituídas, as leis trabalhistas que foram instituídas. Então, tá aí, Revolução de 32, os paulistas não conseguem voltar para o poder, interessante essa parte pra caramba, assim. Getúlio Vargas se mantém no poder, mas os paulistas brigavam por uma nova Constituição, por isso o nome Revolução Constitucionalista. Os paulistas perderam a guerra, porém ganharam a Constituição. Getúlio Vargas deu a Constituição, ele deu autorização para ser elaborada uma nova Constituição. Essa nova Constituição é uma Constituição democrata, né, assim, só que ela é nacionalista também, né, mas é uma Constituição, vamos dizer assim, que ela é inovadora por causa do voto da mulher, instituição de leis trabalhistas, né, assim, a educação básica a cargo do Estado. Então, essa Constituição ele deu em 1934. Como não havia mais tempo de se realizar novas eleições, o que faz Getúlio Vargas? Não tinha mais tempo de se realizar novas eleições. O que fazem ali, na realidade, os políticos? Eles fazem uma eleição indireta dentro do Congresso Nacional. Fizeram uma eleição indireta e nessas eleições indiretas, que elas ocorreram em 1934, Getúlio Vargas é eleito indiretamente. Começa o segundo momento do governo de Getúlio Vargas, o governo indireto. Então nós tivemos o primeiro momento, governo provisório, 1930 a 1934. Governo indireto. Por que indireto? Quem votou no Getúlio Vargas foram os congressistas. Se votava, né, a população votava para eleger os congressistas, deputados, senadores, e indiretamente esses congressistas votaram no Getúlio Vargas e ele foi eleito. Então em 1934 ele foi eleito pelo Congresso Nacional, Getúlio Vargas, começando então o governo indireto de Getúlio Vargas. Na Constituição de 34 ficou estabelecido também que deveria-se ter eleições diretas em 1938. Importante a gente comentar a respeito disso. Então, em 1938 deveria ter eleições diretas, coisa que não vai ter um golpe e Getúlio Vargas vai suspender as eleições. Tudo bem? Então tá lá. Nós falamos do governo provisório, agora a gente começa a comentar, né, sobre o governo indireto dele. A Constituição, eu coloquei lá para vocês, a Constituição inovadora, ensino primário a cargo do Estado, voto feminino, leis trabalhistas, representação da classe no parlamento, né, dos trabalhadores no parlamento, né, no Congresso Nacional. A Revolução de 32... se produziram muitos cartazes também. Você tem um dever a cumprir, consulte a sua consciência lá, MMDC, Martins Miragaia, Drauzio e Camargo, os rapazes que foram mortos lá numa manifestação aqui em São Paulo. Esse era um cartaz que se espalhou pelo estado de São Paulo, pela cidade de São Paulo, para que os paulistas se alistassem no exército para combater as tropas de Getúlio Vargas, as tropas federais, na realidade, na Revolução de 1932. Governo constitucional ou governo indireto, que vai de 34 a 37. Falando um pouquinho das questões econômicas também, que é interessante nós falarmos dessa questão econômica, Getúlio Vargas, quando assumiu o Brasil, lá em 1930, lembra? O Brasil passava por uma crise econômica. O café teve que ser queimado, né, porque não tinha para quem vender, ninguém comprava o café, descarregaram montanhas de café e colocaram fogo. Eu comentei isso lá, acho que no primeiro bloco até. O Brasil, então, ele é atingido em cheio pela crise econômica, né, que estourou nos Estados Unidos, chegou aqui no Brasil também. Getúlio Vargas, então, a partir de 30, ele começa a incentivar outros setores. E o principal setor que ele vai estimular vai ser o setor industrial. E ele vai promover, então, essa modernização do Brasil. Então, economicamente, o Brasil, ele assumiu o Brasil que estava mal, né? Assim, por causa da crise, aquela da Bolsa de Valores de Nova York, mas ele vai estimular outros setores a promoverem o desenvolvimento. Então, o Brasil, aos poucos, vai se recuperando. No próximo bloco, a gente começa a falar, então, do governo indireto. Até o próximo bloco.